Olá, aluno! Olá, aluna! Sou o professor Tiago Brito, de Humanas. Hoje vamos falar sobre os temas mais recorrentes, né? Os temas que mais costumam cair em História no Enem, né? No Exame Nacional do Ensino Médio. A prova de História, as questões de História, elas estão inseridas ali na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, né? Seria então ali... Nós temos nas Ciências Humanas e suas tecnologias matérias de geografia, né, questões de geografia ou geopolítica. Olá! Para você que trabalha com educação, seja em seu município, seja em colégio particular, nós temos um plano especial para seus alunos, para que eles tenham acesso à nossa plataforma e tenham reforço escolar online. Entre em contato conosco. Para você que é aluno e quer ter um reforço escolar particular, também entre em contato. Temos um plano especial para você. Questões de filosofia e sociologia, né, de forma geral, e as questões de história propriamente dita. Lembrando que em alguns casos eles vão misturar um pouco as disciplinas, né? Então, por exemplo, às vezes você pode estar... Um tema que cai muito em história, que nós vamos falar, que é o fim do socialismo no leste europeu, ele pode ser cobrado sob o viés histórico, né? O que aconteceu então? Então, assim, foi o processo histórico, né, da queda, aí caiu o Muro de Berlim, caiu a União Soviética, né, transformou lá na Rússia e nos outros estados independentes, ou ela pode cobrar a questão geopolítica, né, que está mais relacionada à geografia, que tem, né, a questão da mudança da ordem bipolar da Guerra Fria para a ordem multipolar, né, do pós-Guerra Fria, né, da nova ordem mundial. Então, isso pode ser cobrado tanto sobre o viés histórico, quanto sobre, né, a questão geopolítica. Então, nós temos aqui, né, vamos analisar nesse ponto especificamente, né, na questão da história, né, como que eles vão cobrar especificamente os temas históricos. O que mais cai? Cai muito, né? Não costuma cair muito história antiga, né? Coisa rara cair história antiga. Mas revoluções industriais, né? Principalmente as duas, são 3 revoluções industriais consideradas, né? A primeira, aquela 1750, começa na Inglaterra com a máquina têxtil, né? A máquina a vapor, o char mecânico, né? Usando muito carvão. A segunda revolução industrial, que é a do motor a combustão, né, que é lá nos anos já 1850 para 1900, né, que vieram os automóveis, aviões, né, e finalmente a terceira revolução industrial, que é a da internet, né, que é a tecnocientífica, que é a fase que nós estamos agora. Mas costuma cair muito em história as 2 primeiras revoluções industriais, né, a revolução que começou na Inglaterra e a revolução que se espalhou no mundo, né? Quando a segunda revolução industrial foi quando a indústria espalhou, né? Saiu da Inglaterra e foi para a França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, né? Também fora da Europa. Então costuma cair isso. Como que foi o processo da revolução industrial, né? O que caracterizou, quais as mudanças, né? Que caracterizaram essa transformação aqui na indústria, né? Na economia, na forma de produção. Como eram os costumes, né, os hábitos, a rotina de trabalho, né? Costuma-se cobrar muito aqui aquele filme Tempos Modernos, né? Às vezes eles inserem lá, né, que o filme Tempo Moderno é uma crítica, né, ao tempo da Revolução Industrial. Então, os movimentos sociais, por exemplo, as lutas de classes, né? Até a gente pode pegar aqui a questão do socialismo e dos movimentos operários e inserir aqui também, é importante estudar isso. Também no mesmo viés de revoluções, só que agora mais uma revolução, né, política com consequências, né? A Revolução Russa, né? Revolução Russa, ela costuma ser bastante cobrada, né? Em 2017 nós tivemos o centenário da Revolução Russa, então isso caiu, né? Ela foi um marco porque ela vai definir, né, o período da Guerra Fria. Vai ser quando a Rússia se torna comunista, surge a União Soviética, né, como potência,
e que vai ser a grande superpotência da Guerra Fria, né, contra os Estados Unidos ali, na ordem bipolar. Então a Revolução Russa, né, a gente tem que saber que a Rússia era um império rural, atrasado, autocrático, né, que o czar, né, que é o rei, mandava, né, é um estado absolutista e feudal. Com a Revolução Russa, né, transforma-se então num estado socialista e industrial. A Revolução Russa vai marcar ali a mudança, né, do regime social, um regime agrário feudal capitalista que tinha a Rússia, né, com um capitalismo pouco desenvolvido, porque era muito agrário, né, mas vai transformar aquilo em socialista, né, e industrial. E o próximo tema vai ser consequência disso, né? Eles costumam cobrar muito também o pós-Segunda Guerra Mundial. E o pós-Segunda Guerra Mundial está diretamente relacionado à Guerra Fria, né? A Guerra Fria foi a disputa, né? O contexto de disputa entre Estados Unidos e União Soviética, né? Uma disputa ideológica, né? Qual é o melhor sistema, capitalismo ou comunismo, e uma disputa de poder entre Estados Unidos, né? Do lado dos capitalistas, Ocidente, e União Soviética do lado Oriente, né, do socialismo. Então aqui nós vamos ter também a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, vamos ter aqui também a crise dos mísseis em Cuba, né, a questão da cortina de ferro lá no leste europeu, tudo isso vai estar vinculado aqui ao conteúdo da Guerra Fria. Eu diria que de história, né, de todo o tempo que eu trabalho com questões do Enem, de humanas, Guerra Fria é o que mais costuma aparecer, né? Guerra Fria e um pouco da questão aqui das revoluções industriais, né? É o que mais eu vejo. Ainda temos, né, depois o fim do socialismo no leste da Europa e queda da União Soviética. Lembrando, esse tema pode ser cobrado tanto na geopolítica, né? Quais foram as consequências para o mundo, né? O que mudou, né, assim, por exemplo, a globalização, né, o fim do socialismo deu um impulso ao fim, né, assim, digamos, a expansão final da globalização pelo mundo, né? Se a globalização hoje é uma realidade global mesmo, mundial, né, é por conta do fim do socialismo. Mas eles costumam cobrar também a parte histórica, ou seja, como foi que aconteceu esse processo, né, e não as consequências. Então, na parte histórica, que é o nosso foco aqui, nós vamos ter lá a queda do Muro de Berlim em 1989, a queda da própria União Soviética em 1991, a Glasnost, a Perestroika, né, que foram as reformas do Gorbachev ali no final tentando, né, dar uma dinamizada na economia da União Soviética, né, só que acabou, né, Glasnost seria abertura, transparência, né, então acabar com a censura imposta pelo Estado. E Perestroika é a reestruturação, ou seja, era dar um viés mais capitalista para a economia. Só que o Gorbachev perdeu o controle e a União Soviética caiu, né? No seu lugar surgiu aí a Rússia, que não deixa de ser uma potência, né? Mas aquela grande potência socialista não existe mais, né? E cobra-se muito isso, queda do Muro de Berlim e Glasnost e Perestroika. Basicamente sobre história mundial, esses são os temas que eu mais achei comum nas provas, né? Vamos agora, né, no próximo vídeo, ver a questão da história agora do Brasil, que eu diria que cai mais história do Brasil do que história mundial no Enem. Mas os temas do Mundial geralmente estão vinculados a isso aqui. Muito pouco coisa de Idade Média Antiga aparece no Enem, né? Isso pode mudar, claro, mas diante do tempo de estudo, né, esses são os temas que costumam ser, que cai mais em diferentes variações, né? Aqui pode cair sobre movimentos operários, aqui pode cair sobre o socialismo, né, a teoria, aqui pode cair sobre as guerras, né? Aqui pode, né? Então, assim, eles podem cobrar nessa dinâmica. Então, dica, né? Pega cada um desses temas aqui, dá uma olhadinha, né? Dá uma estudadinha nele, tem alguns sites bacanas aí que estão mais resumidos e mais didáticos, né? E sempre, né, fazendo questões, bateria de exercícios. No próximo vídeo falaremos de história do Brasil.